O porão. Tempos atrás existia um garoto chamado Rafa, e ele era um menino muito feliz. Morava com os pais numa cabana com parede de barro e telhado de palha. Apesar de não terem muitas coisas, eram felizes porque tinham uns aos outros. Os pais do Rafa tinham muito orgulho do filho. Ele estava crescendo forte e saudável, e nunca reclamava de limpar o galinheiro. Rafa acordava assim que amanhecia e ia para a cama quando o sol se punha. E em algumas noites especiais, seus pais davam velas para ele poder ficar acordado até um pouco mais tarde lendo. Às vezes, Rafa gostava tanto de um livro que ficava acordado até mais tarde, lendo debaixo das cobertas. Mas acontece que isso não era uma ideia tão boa nessa época. As histórias favoritas do Rafa eram sobre outras crianças, porque ele não tinha amigos da sua idade. Rafa não conhecia ninguém, a não ser a mãe e o pai dele. Às vezes, Rafa perguntava aos pais se podia viajar para um lugar com outras pessoas, mas eles diziam que podia ser perigoso e explicavam o porquê. Então, Rafa fez amigos de mentira, de lama e palha para brincar. O que era maneiro, mas Rafa queria muito que eles fossem de verdade. Uma noite depois que parou de ler, Rafa foi até a cozinha buscar água. Mas aí ele ouviu uns barulhos estranhos e diferentes de tudo que já tinha escutado antes. Os barulhos vinham do porão. E apesar do Rafa ter ficado muito curioso, seus pais falaram que ele não devia nunca descer até o porão. Nunca mesmo. No dia seguinte, no café da manhã, Rafa falou dos barulhos misteriosos que tinha ouvido na noite anterior. Mas os pais dele disseram que o Rafa podia estar sonhando, porque aqueles barulhos não faziam o menor sentido. Rafa queria perguntar para os pais o que tinha no porão e por que seu pai ficava lá embaixo de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde. Mas sabia que eles não gostavam de falar dessas coisas. Os anos passaram e Rafa não ouviu mais o barulho. Mas aí Rafa já estava com 18 anos e quase do tamanho do pai. Os pais dele viram que o menino tinha virado homem e disseram que era hora de contar a verdade sobre o lugar de onde vinham. Então falaram de um mundo com carros e aeroportos e medicina e outras coisas que deixaram Rafa com a cabeça em parafuso. Eles contaram para o Rafa que o mundo de onde vinham era maravilhoso em muitos sentidos, só que também tinha um lado bem feio. Então falaram sobre coisas reluzentes chamadas eletrônicos que hipnotizavam as pessoas. Explicaram que quando Rafa nasceu, eles não queriam que o filho crescesse hipnotizado pelos eletrônicos. Então deixaram aquele mundo para trás. Daí tudo começou a fazer sentido para o Rafa. Os pais dele eram viajantes do tempo e levaram ele de volta ao passado para ficar mais protegido. Mas quando o Rafa falou sobre viagem no tempo, seus pais deram boas risadas e disseram que ele tinha entendido errado. Disseram que deixar o mundo para trás significava só ir embora da cidade e fingir que estavam na Idade Média. Então o pai do Rafa contou que tinha uma coisa que queria mostrar para ele fazia tempo. O pai dele abriu a porta do porão e levou o Rafa lá para baixo, onde ele viu coisas que fizeram a cabeça dele pirar. Tipo um computador e uma impressora e uma cadeira que tinha rodinhas. O pai do Rafa disse que tinha um emprego em que podia trabalhar em casa e apresentou o filho aos colegas. Oi, Rafa! Oi, Rafa! Oi, Rafa. Rafa ficou meio zonzo e falou que precisava se sentar. Então ele se sentou na cadeira de rodinhas do pai, que era bem mais confortável que os bancos de madeira que estava acostumado. Seus pais perceberam que o filho não estava feliz e se sentiram meio mal por terem mentido a vida toda para ele. E acharam que tinham ido longe demais com a ideia de proteger o filho do mundo moderno. Aí o pai do Rafa teve uma ideia para compensar. Ele disse ao Rafa que agora que estava adulto, poderia ter uma coisa. E deu para o Rafa seu primeiro celular. Os pais do Rafa disseram que tinham mais um segredo para contar. Na verdade, eles não estavam cercados por tubarões e lobos e cobras, e viviam apenas alguns quilômetros de uma cidade grande.
Aí eles falaram que estava na hora do Rafa fazer parte do mundo moderno e arrumar um emprego e formar a própria família. Mas agora que tinha um celular, o Rafa não queria saber de mais nada e nem sair de casa. Então seus pais ficaram com a impressão de que a ideia original deles podia ter sido a mais certa no fim das contas. Continua no próximo vídeo. Não perca!